Meu nome é Letícia Menezes e nesse 24º CONEST eu vou apresentar o trabalho intitulado Saúde Mental dos Trabalhadores dos Setores Administrativo e Operacional de uma Empresa de Construção Civil durante a pandemia de Covid-19. Fazendo uma breve introdução sobre o tema, no Brasil, os transtornos mentais e comportamentais foram a terceira principal causa de afastamento do trabalho no período de 2012 a 2016. E apesar desses transtornos mentais estarem entre a principal causa de concessão de auxílio-doença e afastamento do trabalho, não existe, até então, uma norma regulamentadora específica para tratar dos riscos que estão associados ao adoecimento mental dos trabalhadores. O que existe apenas é um projeto de lei elaborado em 2020 que prevê a edição de uma NR que seja voltada a medidas de prevenção e gestão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, mas até então não existe nenhuma norma consolidada. Agravando ainda mais essa situação, em 2020 surge a pandemia de Covid-19. Ela foi declarada como pandemia Covid-19 pela OMS em 2020. E esse cenário de pandemia vem para agravar ainda mais os problemas de saúde mental dos trabalhadores que já eram existentes e já eram relevantes. Então, diversos estudos têm sido publicados acerca dos efeitos da pandemia na saúde mental dos trabalhadores, principalmente daqueles trabalhadores da saúde que lutaram na linha de frente do combate ao vírus da Covid-19. Novos fatores de estresse e sofrimento psíquico foram introduzidos durante esse período de pandemia, fatores que antes não eram tão relevantes e passaram a ser mais significativos. Entre eles, nós podemos citar mudanças no ambiente de trabalho. Essas mudanças muitas vezes foram ocasionadas justamente pela necessidade das empresas de se adaptar à nova realidade de combate ao vírus, o medo do trabalhador de contrair a doença que acarreta um sofrimento psíquico, instabilidade econômica, essa dificuldade de manter as finanças, seja em casa, seja no trabalho, ou até mesmo a perda do próprio trabalho, também traz o estresse e sofrimento psíquico aos colaboradores. Então, dentro desse contexto, justifica-se pesquisar como a saúde mental dos trabalhadores da construção civil foi afetada nesse período da pandemia de Covid-19. E quais são os principais objetivos dessa pesquisa? Bem, inicialmente, o objetivo principal é avaliar quais impactos a pandemia de Covid-19 causou na saúde mental dos trabalhadores dos setores administrativo e operacional de uma empresa da área de construção civil na cidade de Aracaju, Sergipe. Com esses resultados, objetiva-se também comparar os resultados obtidos, para avaliar se houve convergência entre os dois setores estudados ou se, por exemplo, algum dos setores teve um impacto maior na saúde mental dos trabalhadores durante o período de pandemia. E com base nos resultados obtidos, então, iremos propor sugestões de melhoria. A metodologia empregada na pesquisa consistiu em, primeiro foi selecionada uma empresa que atua há 35 anos na área de construção civil, localizada na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. Essa empresa conta com 102 colaboradores, sendo 89 do setor operacional e 13 do setor administrativo. E para a aplicação, para o desenvolvimento da pesquisa, foi aplicado um questionário estruturado. Então, todos os colaboradores do setor administrativo, que eram 13 funcionários, receberam esse questionário de maneira online, enquanto que os colaboradores do setor operacional, como a empresa contava com várias obras espalhadas pela cidade, nos foi disponibilizado o acesso a uma dessas obras, contendo 5 funcionários que receberam o questionário impresso para que pudessem responder. Vale ressaltar que dos 13 funcionários do setor administrativo que receberam o questionário, apenas 10 aceitaram responder. E como ainda não existe uma NR específica para tratar de saúde mental dos trabalhadores no Brasil, para a elaboração do questionário foram utilizados como base o SRQ 20, que foi desenvolvido pela OMS, a norma regulamentadora 17 de ergonomia e alguns dados da literatura relacionados ao tema. Então, agora eu vou apresentar um pouquinho dos resultados que foram obtidos com essa pesquisa e vou discutir algumas sugestões de melhoria com base nas respostas dos colaboradores. A primeira questão, ela falava sobre a sensação de instabilidade no emprego. E quando perguntado se durante a pandemia eles tiveram essa sensação, 100% dos entrevistados do setor operacional afirmaram que não sentem medo de perder o emprego, enquanto que no setor administrativo, 50% dos participantes disseram ter medo de perder o emprego e 20% ter um pouco de medo. Então, essa situação foi um pouco contrastante entre os dois setores, e como sugestão de melhoria seria, principalmente, dar um feedback aos colaboradores sobre os seus desempenhos, ressaltar quais são os pontos positivos do seu trabalho, quais são os pontos que podem ser melhorados, para que eles sintam
nesse retorno, uma transparência maior quanto à atividade que eles estão exercendo e possam ter uma sensação melhor de segurança. Isso vale tanto para o setor administrativo que apresentou o problema, como de forma preventiva também no setor operacional. A segunda pergunta diz respeito às medidas de proteção contra a Covid-19 no ambiente de trabalho. Enquanto que no setor administrativo, 60% dos que responderam falaram que se sentem pouco protegidos no ambiente de trabalho, no setor operacional, 100% dos participantes relataram que se sentem protegidos contra a Covid-19 no ambiente laboral. Então, como sugestão para o setor administrativo, já que o ambiente do setor administrativo é um escritório fechado, com pouca ventilação, diferente daquilo que acontece no setor operacional, que é um ambiente ao ar livre, sugere-se adotar regime de rodízio de turnos, com trabalho híbrido, presencial e home office, e também estabelecer um canal melhor de comunicação para que possam vir sugestões dos próprios colaboradores desse setor. Em seguida, os trabalhadores foram perguntados sobre a pressão no trabalho durante a pandemia de Covid-19, e nessa questão eles podiam marcar mais de uma opção. Enquanto que o setor operacional, os 100% dos participantes afirmaram que não sofreram ou sofrem nenhum tipo de pressão, no setor administrativo, 60% disseram que se cobram ou se cobraram demais, então existe uma autocobrança, mas também 10% falaram que sofrem ou sofreram com pressão dos chefes, então existe uma cobrança também por parte dos superiores. Como sugestão de melhoria, seria criar listas de metas diárias e semanais que sejam possíveis de ser executadas, de maneira a avaliar também se a carga de trabalho individual é excessiva e evitar que haja essa sobrecarga dos trabalhadores. Além disso, com esses relatos de pressão por parte dos superiores, é importante fazer um treinamento sobre liderança e gestão de pessoas, com supervisores de cada setor, para criar um ambiente de trabalho mais saudável e acolhedor para todos, principalmente no setor administrativo que apresentou maiores problemas. Sobre os treinamentos fornecidos pela empresa para a proteção contra a Covid-19, enquanto que no setor operacional 100% dos funcionários da obra estudada disseram que os treinamentos de proteção contra a Covid fornecidos pela empresa foram eficientes, no setor administrativo, 44,4% falaram que não receberam treinamento e 11,1% disseram que os treinamentos recebidos foram pouco eficientes. Vale, então, como sugestão, realizar treinamentos com instrução de prevenção contra a Covid-19 para o pessoal do escritório e também reforçar esse treinamento nas obras, no setor operacional. A próxima pergunta foi sobre o atendimento ou suporte psicológico fornecido pela empresa durante a pandemia. No setor operacional, 100% dos participantes disseram que não receberam esse tipo de suporte ou atendimento psicológico. E no setor administrativo, 90% também disseram que não receberam. Por outro lado, quando foram perguntados sobre o interesse em usar o atendimento ou suporte psicológico caso fosse fornecido pela empresa, no setor operacional, 100% dos entrevistados responderam que com certeza utilizariam, enquanto que no setor administrativo, 44,4% disseram que talvez utilizariam, enquanto 33,3% responderam que com certeza utilizariam. Por fim, os colaboradores eles foram questionados acerca da frequência de uma série de sintomas que são indicativos de um possível sofrimento psíquico e talvez algum problema de saúde mental, tanto no setor administrativo quanto no setor operacional. E o que vale ressaltar aqui nesse gráfico é que, quando nós analisamos para o setor administrativo, a frequência de sintomas foi muito alta. Quase todos os sintomas apareceram, alguns com maior frequência, como cansaço, preocupação, e outros em menor frequência, mas quase todos os sintomas foram listados. Enquanto que no setor operacional, a quantidade de sintomas listados foi bem menor e alguns apareceram com uma maior relevância, como, por exemplo, preocupação e comer demais. Então, como sugestão, seria fornecer um atendimento psicológico para os colaboradores, realizar também campanhas de conscientização, palestras sobre a importância de cuidar da saúde mental e promover uma melhoria no bem-estar e satisfação do trabalho desses colaboradores. Por fim, como conclusões, notou-se que existe uma diferença significativa nas percepções e sentimentos com relação à saúde mental individual na pandemia, quando a gente analisa os resultados por setor para os funcionários participantes. A saúde mental dos trabalhadores do setor administrativo, ela parece ter sido mais diretamente afetada nesse período e mais intensamente do que do setor operacional. É importante, então, que esses problemas sejam tratados com base nas sugestões oferecidas e que também as causas sejam investigadas mais a fundo, e para isso vai ser necessário o suporte de profissionais da área da psicologia.
Ainda como sugestões, é interessante analisar uma população maior de indivíduos dentro dessa empresa e aplicar o mesmo questionário aos funcionários de outras obras da empresa, a fim de fornecer resultados mais aprofundados. E, por fim, sugere-se também avaliar se outros fatores que não estão relacionados à Covid-19 podem estar contribuindo para o sofrimento psíquico de grande parte dos trabalhadores do setor administrativo. Essas são as referências utilizadas no trabalho. E muito obrigado. Ficam aqui os meus agradecimentos.